Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 11, por favor. Deus tem falado muito comigo desde a virada do ano, e eu quero hoje, dentro daquilo que nós já temos falado sobre alinhamento, falamos aqui também no Tadel sobre comportamento, mudança de padrões de comportamento. Eu acredito que tudo que Deus tem para nós já está pronto, já está fidelizado, já está consumado, mas realmente existe uma lacuna, existe talvez um abismo entre aquilo que Deus já tem e nós tomarmos posse daquilo que Deus já tem para nós. Eu quero ler com você lá no versículo 43 e versículo 44, aquilo que João escreveu aqui no capítulo 11. Diz aqui, lá no versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que tivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Já foi colocado aqui o tema da palavra é esse, desatando, cadê o tema? Desatando o futuro em Deus, desatando o futuro em Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, falando de Lázaro, você sabe que ele era amigo de Jesus, a família era muito amiga de Jesus. E quando você lê o capítulo 11, você vai ver que Lázaro morre de uma enfermidade. E aí tem todo um contexto, Jesus espera alguns dias para que pudesse trabalhar a fé da Marta, a fé da Maria e a fé de todo mundo que estava naquele contexto ali. Então Jesus vai, você pode ler uns versículos anteriores aqui, ele vai até a frente onde Lázaro estava enterrado e sepultado. Lá havia uma enorme pedra, e aí você vai ver que Jesus manda remover a pedra, e o Lázaro estava morto lá dentro daquele sepulcro, e já fazia 4 dias e cheirava mal. E aí você consegue aqui, você chega exatamente aonde nós acabamos de ler, que ele então, Jesus grita, ele fala, Lázaro, sai para fora. Então Lázaro, ele ressuscita. Porém, o que eu quero chamar a atenção dentro desse contexto que a gente vai falar nessa noite, é que embora ele tenha sido ressuscitado, ele ainda se encontrava atado, ele ainda se encontrava amarrado, ele ainda se encontrava aqui até com um lençol aqui no seu rosto, cheio de ataduras. Então o que isso quer dizer? Na verdade, isso aqui é uma figura, talvez um exemplo daquilo que pode ocorrer ou que está talvez acontecendo na nossa vida. Pessoas como você e eu que tivemos talvez a experiência de ter nascido de novo, a experiência da ressurreição pela fé, a experiência de ter tido talvez um encontro com Jesus, né? Talvez você já teve aí o seu momento, né, de viver um milagre, uma experiência com Deus. Porém, esse quadro que nós acabamos de ler aqui falar, mostra um homem que tinha vivido tudo isso, que afinal viveu a experiência da ressurreição. Não é qualquer um que vive, mas o texto mostra que embora ele estava vivo, ele estava completamente atado. Embora vivendo uma experiência de estar vivo, ele continuava completamente amarrado. E talvez, querido irmão, o Espírito Santo falou muito claramente ao meu coração esses dias sobre isso, sobre a gente estar vivo, sobre nós termos talvez aceitado a Jesus um dia, nós um dia confessamos ao Senhor, né, tivemos uma experiência real com o Espírito Santo, mas a gente continua talvez atado, a gente talvez continua com a vida completamente enfaixada, paralisada. Sabe, a gente vê muita gente hoje na igreja, glória a Deus, né, ouvindo a palavra de Deus, congregando fielmente talvez na célula, mas essa pessoa está com a vida completamente enfaixada. E o que eu amo nesse texto, lá no versículo
44, essa ordem de Jesus, ele fala, olha, desatai-o, desatai-o. Sabe, irmão, eu estou aqui hoje para dizer para você, que nessa noite, se você crer, o Espírito Santo vai desatar áreas da sua vida. Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir, ou seja, desata, deixe ele ir para que ele cumpra o seu propósito, para que ele viva um futuro agora diferente. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar, porque sabe quando o Senhor começa a falar com a gente sobre uma urgência, sobre algo que Deus está querendo fazer. Essa última semana eu estava orando e tirando tempo com Deus, e a minha mente, meu coração era tomado por um senso da parte de Deus, de uma necessidade que Deus tem e quer manifestar e fazer na nossa vida. Sabe quando a gente acha que, de repente, está tudo parado, e talvez está tudo parado mesmo, mas Deus não quer que fique parado. Deus quer fazer coisas grandes. Sabe, o coração do nosso Deus é um coração de Pai. Ele é o nosso Pai. Eu tenho esse recado para você nessa noite, para dizer para você que Deus quer fazer tantas coisas na tua vida, que Deus quer abrir tantas portas, que Deus quer fazer coisas tão grandes na tua vida, mas infelizmente você está atado, você ainda está travado na sua vida. Então nós temos que desatar, nós temos que, como eu tenho falado muito aqui, alinhamento, posicionamento, nós temos que procurar em Deus, desatar a nossa vida, as nossas emoções, desatar áreas da nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem lá na frente. Porque tudo que Deus tem está completamente já preparado por Ele. Então, irmãos, eu quero, por exemplo, a Bíblia fala em Jeremias 29:11. O profeta Jeremias, ele fala algo lá, ele profetiza algo muito poderoso. Ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então eu vejo isso, irmãos, eu vejo o coração de Deus dizendo, olha, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano de fazê-los prosperar, eu tenho um plano de dar para vocês um futuro diferente, mas vai ter que realmente viver essa experiência que Lázaro viveu, que é viver uma vida liberada e desatada. Então eu quero aqui ser muito instrutivo, muito, talvez até um pouco didático aqui nessa noite, e falar e compartilhar com você algumas coisas que a gente tem que fazer, algumas coisas que nós temos que aplicar na nossa vida, para que a gente comece viver essa vida desatada, destravada, para que a gente possa realmente entrar em tudo aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Você quer entrar em tudo aquilo que Deus tem na frente para a sua vida? Diga amém. Então, olha, isso aqui é algo que o Espírito Santo soprou. Ele falou ao meu coração, eu quero compartilhar de uma forma bem instrutiva. Eu quero falar aqui primeiro sobre como desatar. Então, olha o que o Espírito Santo falou, eu quero que você entenda que é da parte de Deus. Ele falou assim, olha, tem que avaliar a forma como você tem edificado a sua vida. Nós temos que avaliar a forma como nós temos edificado a nossa vida. É isso que o Senhor falou. A primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, nós temos que avaliar. Nós temos que entender a forma de como nós estamos edificando a nossa própria vida. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, é o único versículo que eu vou ler, além daquele que eu já li. Paulo fala uma coisa que sempre é muito importante. Lá no versículo 10 do capítulo 3, ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele fala, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Lá no versículo 10, ele fala assim, olha, porém,
cada um veja como está edificando a sua própria vida. E nós temos que fazer essa pergunta: o que eu tenho edificado? O que eu tenho construído na minha vida? Se eu penso, querido, em realmente viver um futuro em Deus, desatar algo em Deus, eu tenho que começar a avaliar aquilo que eu tenho trazido para a minha própria vida. Porque o momento que eu recebo Jesus, ele falou: olha, já que vocês já receberam Jesus, ele é o fundamento. Mas ele fala assim: olha, veja o que cada um tem construído sobre esse fundamento. Em outras palavras, nós podemos receber e nós recebemos Jesus. Mas o fato é que a responsabilidade daquilo que eu tenho feito é por minha conta. O que eu tenho edificado, o que eu tenho construído na minha vida, o que eu tenho feito, na verdade, na minha vida. Eu falei até aqui na virada do ano, sobre aquilo que eu tenho plantado, aquilo que eu tenho feito, porque aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho plantado é exatamente aquilo que eu vou amanhã estar colhendo. Então, se eu tenho hoje sido, de alguma forma eu tenho sido negligente, se eu não tenho edificado a minha vida conforme aquilo que realmente Deus tem e quer, então eu nunca vou romper. Eu vou viver, infelizmente, ainda uma vida travada. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho que avaliar a minha caminhada, eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho feito. E lá no texto você vai ver que ele faz uma pequena comparação. Ele fala sobre edificar com materiais como feno, palha, e ele fala sobre ouro, prata e pedras preciosas. O que ele está dizendo? Ele está falando: olha, você pode edificar com aquilo que é temporal, com aquilo que é passageiro, com aquilo que não tem tanto valor, ou você deve edificar a sua vida com aquilo que realmente é eterno, com aquilo que é ouro, que é prata. É uma simbologia ele está falando ali. Mas o fato é que nós, infelizmente, nós vivemos dentro de uma cultura um pouco imediatista, aquela cultura das coisas temporais. Nós vivemos pensando somente no agora, no hoje, e nós não conseguimos pensar na nossa vida ou edificar a nossa vida pensando naquilo que pode acontecer daqui a médio, daqui a longo prazo. Então, às vezes, nós estamos travados aqui, porque nós só estamos pensando no agora, nós só estamos vendo o agora, nós só queremos resolver o problema, talvez agora, e a gente não está olhando para aquilo que Deus tem lá na frente, nós não estamos olhando para a nossa vida daqui a um ano. O que nós queremos viver daqui a um ano? Nós temos que começar a edificar agora, construir agora. O que eu quero viver? O que eu quero viver como família, como marido, como casa? Eu preciso começar a edificar agora, construir agora. Às vezes tudo que nós queremos, infelizmente, são resoluções paliativas. Coisas para resolver, talvez, apenas, de alguma forma, acalentar ou cobrir, ou talvez deixar aquela situação um pouco mais tranquila. Mas nós não temos resolvido, nós não temos construído, nós não temos edificado, nós não temos avaliado, querido, e isso faz com que a nossa vida não flua. Isso faz, infelizmente, que a nossa vida continue atada, travada. Então, a primeira coisa que o Senhor quer realmente é que a gente comece a entender, comece a avaliar aquilo que você tem feito na sua vida. Comece a olhar, comece a pensar não somente no agora, mas talvez, e Deus tem falado muito comigo, que eu tenho que tomar decisões agora, eu tenho que avaliar isso agora, porque dependendo da decisão que eu tomar, isso pode influenciar talvez até a minha próxima geração. Então, aquilo que eu faço hoje, irmãos, tem coisa, eu passei agora recentemente um pequeno estresse, e eu recebi uma notícia no telefone, e quando eu olhei aquela notícia, eu falei: olha, eu vou agir.
eu vou agir, eu vou tomar aqui uma providência. E aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim para mim, olha, não faça isso, porque não se trata só de você resolver algo agora, não se trata de você talvez buscar uma resposta agora, mas essa decisão que você pode tomar agora, essa atitude que você pode tomar agora, pode, por incrível que pareça, atrapalhar a vida da sua descendência. E na mesma hora eu parei para pensar, falei, meu Deus, então às vezes eu tenho que engolir, às vezes nós temos que repensar, nós temos que parar, nós temos que avaliar, e realmente, às vezes, aceitar uma condição, ou entender aquela condição, tudo isso pensando a médio, a longo prazo, e talvez pensando até na sua próxima geração, nos seus filhos. Porque tudo aquilo que você constrói hoje, pode ou não determinar amanhã a vida da sua família. Então, o que nós temos feito? O que nós temos construído em cima dessa fé, em cima desse alicerce que é Jesus? Então, a gente quer destravar, a gente quer viver coisas maiores em Deus, e Deus tem coisas muito maiores. Mas nós temos que olhar, como diz o texto no versículo 10, ele fala claramente lá, veja o que cada um tem edificado, veja o que cada um tem construído. Quando você olha para a tua vida, você pensa somente no comer, no beber, ou você pensa realmente em trazer algo eterno? Estabelecer valores eternos dentro da nossa própria vida. Nós vivemos, infelizmente, dentro dessa cultura imediatista, dessa cultura de pensar só no hoje. Mas eu não posso pensar só no hoje. Eu não posso, irmãos, como diz por aí, né, deixar como está para ver como é que fica. Eu não posso viver dentro desse contexto. Se eu quero realmente amanhã colher resultados diferentes, eu tenho que começar a tomar atitudes diferentes em relação àquilo que eu estou edificando na minha própria vida. Quando eu falo edificando na própria vida, eu falo no casamento, na vida, na família, no dia a dia, na rua, no supermercado, quando eu estou sozinho na internet, quando eu estou sozinho na frente da televisão. Irmãos, eu preciso avaliar o que eu tenho feito. E talvez aquilo que eu estou trazendo para a minha vida pode estar sendo o meu maior desafio para romper. Irmão, eu estou até ficando cansado de falar disso já aqui. Mas eu estou desde a virada do ano, assim, impelido pelo Espírito Santo para comunicar essas verdades. Para comunicar ao seu coração. Sobre essa necessidade da gente avaliar, fazer um exame. Porque, irmão, não há problema no céu, não há problema com Deus, não há problema com o Espírito Santo, não há problema nenhum em Deus agir no oculto e no profundo e no sobrenatural. Mas o problema, às vezes, está justamente em nós. Eu tenho edificado ouro, prata, pedra preciosa, ou eu tenho pegado feno, palha, coisa que o fogo, você pode continuar lendo nesse texto, e você vai ver que o dia o provará. Ele fala do dia. O dia, tudo vai ser provado, a nossa caminhada, aquilo que a gente tem edificado vai ser provado, sabe por quem? Pelo fogo. Então o fogo é a provação, o fogo é o dia mau, o fogo é quando dá tudo errado, o fogo é quando a gente fica desempregado, o fogo é quando o casamento não vai bem. E nós temos que realmente ter edificado de uma forma sólida a nossa vida. O que temos feito hoje vai determinar o tipo de futuro que nós teremos. O Salmo 90, você vai ler, o salmista Moisés, ele fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Você e eu não fomos chamados para viver cada dia de qualquer jeito. Mas todos os dias você e eu temos que edificar algo em nós. Todos os dias eu e você nós temos que colocar em nós, na nossa família, na nossa casa, sabe, coisas, elementos eternos, coisas eternas, duradouras, que o diabo não pode roubar, a traça não pode corroer e aí por diante. Então ensina-nos a contar os nossos dias,
para que no fim deles alcancemos um coração sábio. O que plantamos e as decisões que tomamos pode atar ou pode desatar a nossa vida. Então nós temos que pensar bem, irmãos. As decisões que nós temos tomado hoje, aquilo que a gente tem pensado hoje, isso vai determinar completamente se nós vamos viver uma vida travada ou uma vida destravada. Eu nunca fui tão impelido pelo Espírito Santo a falar tanto sobre isso, tanto. Eu gosto do mover, eu gosto do poder, a gente gosta de orar, o Espírito Santo vem, ele vem mesmo. Mas esses últimos dias eu não tenho ouvido mais nada da parte de Deus a não ser isso. Avaliar a vida, avaliar a caminhada, rever coisas e corrigi-las. O segundo que Deus tem falado fortemente comigo é permitir mudanças urgentes. É necessário que a gente permita mudanças, e essas mudanças são urgentes. Eu talvez corro o risco aqui de falar que se não acontecer mudanças, como diz lá o ditado, a vaca vai para o brejo. Permitir mudanças urgentes. Nós não podemos, de fato algum, subestimar os desígnios do inimigo. Nós não podemos mais retardar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realmente implantar na nossa vida. E para isso, Tiago capítulo 3, versículo 17, é um texto que eu amo, me acompanha há muito tempo, quando Tiago escreve que a sabedoria do homem terrena, ele fala que a sabedoria do homem natural, ela acima de tudo, ela é animal, ela é diabólica. Você pode ler lá no versículo 16, mas ele fala a sabedoria que vem do alto. Porque, irmão, a sabedoria, ela não é só quando você fala sabedoria. A maior sabedoria é quando você está aberto para ouvir sobre sabedoria. E ele fala que a sabedoria que vem do alto, ele diz lá, você pode ler, ele fala que a sabedoria que vem do alto, antes de qualquer coisa, ele diz, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, e aqui ele fala, ela é tratável ou ensinável. Ou seja, a sabedoria que eu tenho que ter, não é essa sabedoria do mundo, que é egoísta, que é encharcada de orgulho. Não, a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, ela é ensinável. Ou seja, permitir mudanças é a gente ser ensinável. Quando a gente vê lá, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. A palavra manso quer dizer dócil. Aí você vai ver a raiz dessa palavra no hebraico, quer dizer um homem que era ensinável. Você vai ver que Moisés, ele foi criado num alto padrão do Egito. Mas ele teve que ir lá para o deserto, ele fica 40 anos no deserto. E tudo que Deus queria com ele lá no deserto era tornar Moisés ensinável. Era tratar Moisés no deserto. Isso quer dizer que quando ele passou depois de 40 anos no deserto, então ele estava pronto. Enquanto ele não passou pelo tratamento, enquanto ele não foi uma pessoa ensinável, ele não pôde liderar, ele não pôde, exercer autoridade contra Faraó. Mas acima de tudo ele foi ensinável. A pergunta que nós temos que fazer, se ainda o nosso coração ele é ensinável. Se nós, como filhos de Deus, nós somos pessoas tratáveis. Porque às vezes, irmãos, Deus está querendo tratar com a gente, ensinar a gente, mas nós estamos duros. Nós estamos lá obstinados. Né? Como diz o texto lá, que aquele povo tinha dura cerviz, era um povo obstinado, duro. Mas Deus quer que a gente permita mudanças.
Deus quer que a gente permita mudanças. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus quer que você permita mudanças. Aí você fala, mas essa palavra, ela não é para mim. Eu falo para você e é para mim essa palavra. Eu me lembro uma vez que, muito tempo atrás, que uma pessoa da igreja me procurou no final de um culto, falando de palavra, falando de ouvir pregação. E ela uma vez me procurou e falou assim para mim, pastor, muitos anos atrás, falou, olha, eu quero te pedir perdão aqui. Eu falei, por que pedir perdão? A Dani vai lembrar. Porque eu tinha perdido a minha agenda. Eu perdi a minha agenda pessoal, onde eu anotava a minha vida. Eu perdi essa minha agenda. Tu lembra, amor? Faz tempo isso, né? E eu perdi a agenda e o senhor começou a pregar aqui. Eu estou vindo aqui no culto, faz uns 2 meses que eu estou na igreja. E aí eu fiquei com raiva, eu fiquei brava contigo, porque eu pensei assim, o pastor achou a minha agenda. E ele está pregando toda a minha vida usando a minha agenda. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, a irmã está... Jamais. Ela falou, pois é, eu sei, eu estou pedindo perdão porque eu achei a minha agenda. Estava em casa, eu perdi dentro de casa. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu já estava sendo acusado. Estava sendo condenado porque eu estava falando e pregando, sei lá o que eu estava pregando, que eu não estou, sei lá, tem hora que a gente abre a boca e nem sabe porque está abrindo, mas estava falando com aquela pessoa e aquela pessoa achou que eu estava lendo a agenda da vida dela. Mas eu sei de alguém que está vendo a sua agenda todo dia. Eu sei de alguém que te acompanha todo dia e conhece muito bem a sua agenda. E ele está dizendo para você nessa noite, permita mudanças. Permita mudanças. Precisamos ser tratáveis, ensináveis. Permitir mudanças é, acima de tudo, dar o primeiro passo. Às vezes nós não queremos dar o primeiro passo. Às vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Às vezes nós não queremos diminuir. Às vezes nós não queremos, descer. Né? Às vezes a gente quer que o outro mude, que o marido mude. Nós queremos que fulano mude. E a gente fala assim, enquanto fulano não mudar, enquanto ciclano não der um passo, eu também não faço. Eu também não dou. Mas é justamente esse o ponto, porque alguém ensinável é aquela pessoa que dá o primeiro passo. É aquela pessoa, irmãos, que realmente ela quer ir na frente. Ela quer dar o exemplo. Então nós queremos, como eu falei aqui, resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Se nós queremos, de fato, desatar a nossa vida, a gente tem que sentar e nós temos que ser ensináveis. Nós temos que ser tratáveis. Nós temos que realmente inclinar o nosso coração em relação àquilo que Deus quer fazer e falar. Por fim, romper definitivamente do passado. Se tem algo, irmãos, que nos impede de realmente viver o futuro, de entrarmos naquilo que Deus tem lá na frente, é quando a gente não consegue romper definitivamente com o nosso passado. Eu tenho aprendido que Deus não pode mudar o nosso passado, mas Deus pode mudar o nosso coração em relação a Ele. Eu acho que o maior desafio nosso, e o que eu vejo muito na vida de muita gente, é que elas não conseguem andar para frente, porque infelizmente ainda elas estão travadas lá no passado. E tem gente que fala assim, poxa, se eu pudesse, eu voltava lá no passado. Se eu pudesse voltar naquele ano de 1965. Quem nasceu nesse ano aí? Ricardo? Não, né? Aquele ano lá de 1989. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu queria tanto voltar em relação àquilo que eu fiz de errado. Mas sabe, irmãos, eu quero dizer para você que você tem um Espírito Santo, você tem um Deus que cura, você tem um Deus que sara. Então, preste atenção, Deus não pode fazer mais nada em relação àquilo que você já fez. Mas Deus pode mudar e sarar completamente a sua vida em relação àquilo que você já fez.
Eu creio que esse é o ponto fundamental, principalmente em relação às emoções, sentimentos, sabe, coisas que a gente fez de errado, coisas que a gente, infelizmente, fez contra alguém, ou alguém fez contra nós. E eu tive que aprender muito isso na marra, porque eu vim do mundo, eu vim, infelizmente, lá do Egito, e a gente é muito tentado, a gente é muito convidado pela nossa carne, a gente é muito convidado pelo próprio diabo a ficar às vezes com aquela coisa meio saudosista, aquela coisa meio, porque lá atrás, né? Porque lá atrás, porque lá naquele, sabe? E a gente, infelizmente, por conta disso, não consegue viver o que Deus tem na frente. Talvez seja o teu caso aqui hoje. Talvez tudo que Deus tem para você, eu tenho convicção disso, é que não está lá atrás. Tudo que Deus tem está na frente. Tudo que Deus tem está preparado, mas se você definitivamente não romper com o seu passado, não romper com os sentimentos, irmão, eu estou falando muito disso, eu sinto que o Espírito Santo está querendo martelar na cabeça de pessoas. Enquanto você ficar guardando ressentimentos, enquanto você ficar preso àquilo que falaram, isso vai se tornar o seu calabouço, isso vai se tornar, sabe, é que nem uma tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica hoje é mole. Só vê na época de Paulo, que era aquelas bolas desse tamanho, que prendia no tornozelo do cara, o cara não tinha nem como andar, né? Mas a gente ficar preso ao passado, a gente andar se arrastando, a gente não conseguir romper para aquilo que Deus tem lá na frente. A Bíblia fala, irmãos, que se nós nos arrependermos de verdade, se nós realmente nos arrependemos, se nós realmente colocamos tudo na cruz, a própria Bíblia fala que Deus pega tudo que nós fizemos, Ele joga onde? Ele lança onde? No mar do esquecimento. Então, se o próprio Deus lançou no mar do esquecimento, por que a gente vive lembrando? Por que a gente vive remoendo? Por que a gente vive com o coração, infelizmente, desanimado? O que eu quero dizer para você é que tudo que Deus tem está na frente. Tenha convicção. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava estava mal. E aí, você sabe, o diabo ele se aproveita, ele é um aproveitador. E aí, o diabo vinha aquela seta, a sua vida nunca mais vai ser como foi um tempo atrás. Olha, aquilo que você viveu um tempo atrás, olha, nunca mais vai ser igual. E aí aquilo começou, de uma certa forma, começou a realmente a criar uma fortaleza dentro de mim. Né? Que eu ia orar e eu falava, Deus, será que eu nunca vou viver aquilo que um dia eu vivi lá atrás? Será que não vai ser melhor? Será que não vai ser diferente? E aí eu ficava naquela expectativa, o coração pesado, até que Deus veio e falou comigo, olha, o que eu quero dizer para você, meu filho, é que aquilo que os teus olhos não viram, tanto é que é uma das minhas orações oficiais, aquilo que os teus olhos não viram ainda, aquilo que os teus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não chegou no teu coração, saiba que é o que eu tenho preparado para você lá na frente. E aí eu comecei a orar dentro disso, falei, Deus, eu quero viver aquilo que os meus olhos ainda não viram. Senhor, eu quero ouvir aquilo que os meus ouvidos ainda não ouviu. Senhor, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero entender aquilo que o meu coração ainda não discerniu. Querido, depois de um tempo, Deus veio e houve aquele barulho, aquele reboliço, né, vale de ossos secos, e Deus juntou osso com osso, pele com pele, carne, e Deus levantou. E eu digo para você nessa noite, querido, que tudo que Deus tem lá à frente vai ser infinitamente melhor do que tudo que Deus já fez para você no teu passado. Que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. A gente se apega naquele resplendor,
Salomão fez um lindo templo. E depois aquele templo foi levado ao chão. Era só ruína, fumaça, madeira queimada, porta queimada. E o povo olhava aquele templo e começava a chorar. A Bíblia fala que os velhos choravam porque tinham visto a glória passada. Mas os jovens se alegravam porque tinham uma expectativa que Deus ia fazer tudo novo. É por isso, irmãos, que Deus tem nos dado, independente da idade, um espírito renovado. Para que a gente olhe para frente, a gente fala: Senhor, tudo que o Senhor tem na frente vai ser infinitamente melhor do que aquilo que eu já vivi no passado. Amém, queridos? Mas tem que desatar, tem que destravar, tem que romper definitivamente com o passado. Foi bom? Glória a Deus. Foi ruim? Glória a Deus também. Porque o que não funcionou, o que não serviu, te fez alguém melhor. Porque diz o ditado: o que não te mata, te engorda. Aleluia. Então aquilo que não serviu também te ajudou. E hoje você está aqui porque Deus é fiel. Você está aqui porque a fidelidade do Senhor é sobre a minha e sobre a tua vida. Mas hoje eu quero terminar essa palavra. E nós vamos ter um tempo aqui de ministração, aonde nós vamos ministrar aquilo que Jesus disse: desatai-o. Eu quero que nessa noite a tua vida, o teu coração, as tuas emoções, que as tuas expectativas, elas sejam desatadas nessa noite. Essa palavra, ela me marcou há uns 4 anos atrás, quando eu li um livro. E de lá para cá eu tenho entendido, irmãos, que todos os dias, em todos os momentos, o inimigo, o mundo, as circunstâncias, sempre querem nos atar, sempre querem travar nossa fé, sempre querem travar aquilo que Deus tem. Eu tenho aprendido isso, mas eu também aprendi que o meu Senhor é aquele que diz: desatai, deixai eu ir. O Senhor falou comigo: Stanley, eu tenho algo muito grande para você lá na frente. Eu falo: Deus, então eu vou. E aí você tem que romper com o passado. Você tem que deixar Deus tratar. Você tem que começar a avaliar o que você tem feito. E aí as coisas começam a fluir. Deus começa a mover a sua vida. O seu casamento começa a ser restaurado. A sua vida financeira começa a ser levantada. E aí você começa a ver Deus fazendo. Você começa a ver o teu futuro em Deus sendo estabelecido. Sabe, querido? E a palavra de Deus fala que a vontade dele, o futuro em Deus, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Eu tenho convicção de que Deus tem muitas coisas esse ano para a sua vida. Deus quer realizar impossíveis. Eu gostaria, sabe, que o Espírito Santo pudesse codificar no seu coração aquilo que o português não consegue revelar, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque eu sinto da parte do Espírito Santo, eu tenho, irmão, meu coração queima em relação a tudo que Deus quer realizar ainda na tua vida esse ano. Vai ser coisas poderosas. Mas você vai ter que viver esse desatar do Espírito, esse desatar do poder de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, então. Nosso culto é um culto bem reduzido. A palavra é uma palavra objetiva. Talvez o que você tem que fazer nessa noite é avaliar aquilo que você tem edificado. O que eu tenho trazido para a minha vida? O que eu tenho plantado? Será que eu tenho feito bem às pessoas? Como tem sido o meu comportamento? Irmão, não se trata de Deus. Deus não tem crise com Deus. Ele é bom, Ele é perfeito. Mas um dia um homem chamado Uzá, ele resolveu carregar a arca de Deus num carro de boi. E não era para carregar num carro de boi, era para colocar nos ombros.
Querido, não basta ter vontade, tem que fazer a coisa certa. Não basta amar a Deus, tem que cumprir a sua vontade. Talvez tudo que você tem que fazer é se deixar tratar, ouvir mais a voz de Deus. Talvez você é aquela pessoa que fala: eu já sei, eu já ouvi, já me falaram. Não, irmão. Não, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Deus um dia teve que colocar uma mula para falar com o homem, porque o homem não queria ouvir. Deus vai colocar mulas para falar com você, para tratar com você. Você não está vendo? É urgente. O Espírito Santo diz nessa noite expressamente: quero tratar, quero melhorar, quero aperfeiçoar, quero cobrir de amor, eu quero curar. Você que está aqui hoje preso no passado, talvez preso em sentimentos, preso talvez em ressentimentos. Chegou a hora de você romper, chegou a hora de você ser curado. O salmista diz: e ele enviou a sua palavra e o sarou. Receba a palavra, seja curado, seja livre disso que tem travado a sua vida, que tem travado o seu coração. Você não vê que o diabo tem se aproveitado disso? Mas nessa noite eu quero declarar que o diabo perdeu, que o Espírito Santo chegou primeiro na sua vida. Desata, Espírito Santo. Eu te peço agora, toma esse lugar, toma esse lugar. Toma esse lugar, Espírito Santo. Eu queria que você começasse a orar agora. Comece a orar agora, comece a falar com Deus agora. Senhor, nós repreendemos todo veneno da serpente. Nós repreendemos todo o fermento do fariseu. Nessa hora, nesse lugar, sopra a tua vida, sopra o teu poder. Vem Espírito Santo, assim como tu falaste comigo lá no meu quarto. Vem nesse lugar, começa a abrir mentes, abre mentes, abre mentes, abre mentes, Espírito Santo. Começa a gerar cura, gera libertação. Liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta, quebra, Senhor, essa fortaleza, esse sofisma, essa mentira. O diabo tem mentido, falando que nunca mais vai ser igual, que nunca mais vai ser melhor, que Deus não tem o melhor. Eu quero declarar: Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu declaro agora: quebra muralhas, quebra muralhas, quebra muralhas, Espírito Santo. Remove a escama, remove a religiosidade, remove a falsidade, remove, Espírito Santo, e cura o teu povo, cura o teu povo.
prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo, e pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, recebe, Senhor. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder